Good morning, my people. Good morning nada, já é meia-noite já. How are you? How are you, people? Do you like barnacles? Oh yeah. Oh yeah. That's midnight. Oh, it's too late of the night. Tá bom, gente, tá bom. Vamos começar logo esse vídeo aqui. Hoje nós vamos falar da quinta temporada de Chaves de 1977. Vamos descobrir qual é o melhor episódio de Chaves lançado em 1977. Para começarmos, devemos dizer que a temporada de 1977 foi uma temporada com várias novidades, assim como a de 75. Novidades principalmente no figurino dos personagens, já que a partir dessa temporada todos os personagens estavam com os visuais que a gente está acostumado, não é? Como por exemplo, o Chaves, ao invés de estar com uma simples camisa listrada de branco e preto, agora eram listas variadas de branco, preto, marrom, verde e muito mais regaçada a camisa dele, né, coitado? Ele também ganhou um calçãozão bege, tudo remendado também, né? Ô, coitado do Chaves. Chaves foi atacado por traças. Mas não foi só o Chaves que mudou o seu visual, já que a partir dessa temporada a Chiquinha ganhou aquele suéter vermelho que a gente tá tão acostumado. Sim, foi a partir dessa temporada que a Chiquinha ganhou seu clássico visual com vestido verde e o suéter vermelho. E é curioso, né, que a Chiquinha só foi ficar do jeito que a gente conhece depois de 5 temporadas. Se você for pra pensar, né? Mas enfim, sem mais delongas, faz o CCC, curta, comente, compartilhe, vamos pro vídeo. Bem, a quinta temporada de Chaves começou no dia 31 de janeiro de 1977 e terminou no dia 5 de dezembro do mesmo ano. E em toda a temporada tivemos um total de 42 episódios, o que faz com que seja a segunda temporada com o maior número de episódios, depois da sétima temporada de 79. Mas enfim, vamos ver agora qual é o melhor episódio de 77. Vamos lá. O Porquinho contra o Dia da Amizade. Bom, não confunda o Dia da Amizade com a Festa da Amizade de 73. Esse aqui, na verdade, é a primeira versão do episódio do Dia de São Valentim. Já esse aqui, o Porquinho, é um remake de 1974. Daquele episódio onde o Seu Madruga tem um porquinho e quer escondê-lo do Sr. Barriga. Bom, ambos os episódios só chegaram no Brasil pelo Multishow em 2018. E por isso a gente desconhece um pouco eles, né? Mas eu vou ficar com o Porquinho mesmo, porque na verdade eu nem lembro o que acontece no episódio do Dia de São Valentim, então, né, vai no Porquinho. A saga do Madruguinha contra Quem Semeia Moeda Colhe Tempestade. Esse aqui é aquele clássico episódio onde o Chaves está plantando semente de carambola para que nasçam mais carambolas, para que ele ganhe mais carambolas e vendo as carambolas. Eu me enrolei todo aqui. O Chiquinha vem com a ideia deles plantar dinheiro para nascer a árvore de dinheiro, e acontece que berebedê todo. Calma aí que chegou coisa aqui. Esse episódio é realmente um clássico no Brasil, né? Agora, a saga do Madruguinha, que originalmente é dividida em 3 partes, mas a segunda parte do episódio é perdida mundialmente. Mas ela pode ser encontrada completa no YouTube com a dublagem maga mesmo, já que ela foi dublada e exibida no Brasil em 84, mas depois sumiram com o episódio da televisão, né? Aí, né, fazer o quê? Tiveram que gravar em VHS mesmo. Mas a primeira e a terceira parte dessa saga vieram para o Brasil em 2018. E também eu esqueci de falar que essa saga é um remake da saga de 74. E por ser um remake, uma coisa que a gente já tinha visto antes, eu vou ficar com Quem Semeia Moeda Colhe Tempestade. Porque é um episódio original dessa temporada mesmo, né? Vamos seguir, vamos.
A saga do Seu Madruga fotógrafo contra o Fantasma da Vila. O Fantasma da Vila é aquele em que o Sr. Barriga se finge de morto para enganar o Chaves, né? Ele ficar com medo e não voltar a bater nele. Até porque não faz nem sentido ele bater no seu Barriga sendo que ele tá morto, né? Já esse é aquele clássico episódio onde o Seu Madruga tem uma câmera, tenta tirar foto do pessoal e não consegue. Nessa cena, por exemplo, essa cena é bem grossa. Primeiro que ela apresenta um cenário que ainda não tinha aparecido antes, eu acho, né? Que é esse parquinho aqui, ó. O parquinho que fica perto da vizinhança. Eu acho que ele só apareceu nesse episódio mesmo, se eu não me engano. Mas aqui o Seu Madruga está tentando tirar a foto do Godines, mas o Kiko não deixa. Aí depois ele se cansa de ficar parado ali e vai embora. Aí o Kiko tem que tirar uma foto com o Seu Madruga pra pagar o que o Godines ia pagar, né? Fazer o quê? Olha, cara, o Seu Madruga fotógrafo é bem mais clássico, então é por isso que eu vou ficar com ele. Vai lá, Seu Madruga, vai tirando foto de todo mundo aí. A casinha do Kiko contra Amarelinhas e Balões. Bom, Amarelinhas e Balões é um remake do Perdido Mundialmente de 74. Onde é aquele que o professor Girafales, que novamente está substituindo o Seu Madruga nesse episódio, porque ele faltou por algum motivo desconhecido no dia da gravação e alguém tinha que substituir, né? Mas enfim, o professor Girafales diz que as pessoas boas devem fazer favores para os outros, mas aí no final quem acaba se lascando é ele. Até porque ele mesmo diz que depois dos 40, cada ano de mulher são 60 meses. E a dona Florinda achou que ela tava falando com ele, né? Fazer o quê? Já a casinha do Kiko é um remake do Perdido Mundialmente de 73 e do episódio comum de 74. Mas esse aqui tem muito mais elementos do que a versão de 74. Como por exemplo, tem o Seu Madruga e a Chiquinha indo pra casa da bisavó dela, né? Que não aparecem nesse episódio, mas é citada, né? Inclusive é por isso que ele tá com esse terno elegante aí, ó. Olha que elegância do sujeito. Mas bem, eu vou ficar com Amarelinhas e Balões, porque, né, eu acho mais clássico. O Vendedor de Balões contra o Cavaleiro das Mil Encrencas. Bem, para começar, o Cavaleiro das Mil Encrencas é aquele que o Chaves é o cavaleiro herói valente que derrota todos os ladrões e acaba conversando com as portas também. O pessoal acha que ele tá louco e joga água no bichinho. Mas aí acaba acontecendo uma molhadeira no meio do pátio e é aquela coisa, né? Aquela coisa de Chaves que estamos acostumados, né? Enfim, eu esqueci de falar também que esse episódio é um remake do Perdido Mundialmente de 74. Já esse aqui, o Vendedor de Balões, talvez seja o melhor episódio com balões, né? Não o melhor, mas o mais clássico, né? Já que é aquele que o Seu Madruga tem uma ideia de negócios. Porque ele percebe que o Kiko sempre vai comprar um balão, aí o Chaves fura ele pede o dinheiro pra mãe dele pra ele ir lá comprar outro. Aí o Seu Madruga decide vender balões pra que, né? Que o Kiko compre os seus balões, o Chaves fure eles. E ele peça dinheiro para a mãe dele para que ele compre outro com o Seu Madruga. E assim substantivamente. A caçuleta do sujeito, ponto para funcionar aí, hein? Seu Madruga só não trabalha porque não quer, rapaz. Porque ó a ideia de negócio do sujeito aí, ó. Já arranjou um cliente número 1, que se chama KIKO. Mas de qualquer jeito vou ficar com o Cavaleiro das Mil Encrencas mesmo aí. O Chaves dando a rebolada. A saga do Seu Madruga Carpinteiro contra a saga de Acapulco. Olha aí. Primeiramente, o Seu Madruga Carpinteiro de 77, também conhecido como episódio do Chaves com braço engessado. Tem gente que acha que o braço engessado do Chaves faz parte do episódio, mas na verdade não, é porque o Chespirito ele tinha se fraturado ali mesmo, né? Já que em um episódio do Chapolin da mesma época ele também aparece com o braço engessado. E do Dr. Chapatin também. Mas enfim, essa saga é um remake de 72 e 74. Do Seu Madruga Carpinteiro mesmo, né?
Já esse aqui eu nem preciso dizer mais, não é? É o Chaves em Acapulco, rapaz. Essa saga de 3 partes que todo mundo ama, né? Onde todo o elenco do seriado viaja pra Acapulco, apronta altas confusões ali na praia. E cara, com certeza o episódio mais diferente do seriado. Já que ele não só apresenta um cenário diferente do pátio da vila, como também um cenário a céu aberto, fora do estúdio. E óbvio, também uma grande propaganda do hotel do dono da Televisa, né? Mas fazer o que, né? E no final também é tocada a música mais emocionante de todo o seriado. Boa noite, vizinhança. Assim, é claro que a saga do Acapulco sai na frente do Seu Madruga Carpinteiro, né? O álbum de figurinhas contra a saga dos Espíritos Zomberteiros. Bom, a saga dos Espíritos Zomberteiros é o remake da saga de 2 partes de 74. Esse aqui é maior, ele tem 3 partes. Mas continua sendo um pouco obscuro para os brasileiros. Continua sendo um pouco obscuro para os brasileiros. Pronto aí. Porque ele também só chegou no Brasil em 2018. Já o álbum de figurinhas é o remake de 74 também, né? A versão mais clássica do episódio. Mas entre o álbum de figurinhas e o Seu Madruga Sonâmbulo, eu fico com o Seu Madruga Sonâmbulo, mesmo que seja um pouco mais desconhecido no Brasil. Mas fazer o quê? A saga da falta de água na vila contra o calo do Senhor Barriga. Então, ambos os episódios são remakes de 74. Mas esse aqui foi dividido em 2 partes. Sendo que a primeira parte é completamente inspirada no episódio de 74 e a segunda é uma continuação mesmo, né? E também, obviamente, esse episódio de 77 é a versão mais conhecida para nós. Já o calo do Senhor Barriga também é a versão mais conhecida de 77. Remake daquele episódio onde o pessoal judia do pé do bichinho. Coitado do pé do bichinho. E também aquele clássico episódio onde o Chaves assina um vale de 1 milhão de cruzeiros. Inclusive, tem uma coisa interessante aqui, é que esse negócio de cruzeiro e cruzado sempre deu muita confusão no Chaves, mas espera aí que eu vou explicar rapidinho. Bom, como vocês já sabem, os cruzeiros e os cruzados são antigas moedas do Brasil, não é? Foram circuladas aí antes do real, que é a atual moeda, para quem não sabe, né? Então, a dublagem clássica do Chaves, que é a dublagem maga, foi feita entre 1984 e 1992. E em todo esse período, a moeda do Brasil mudou 4 vezes. Em 8 anos, a moeda do Brasil mudou 4 vezes. E olha só, uma para cada lote de dublagem, olha só. Bom, esse episódio foi dublado em 1984, o primeiro lote de dublagem, né? E nessa época, a moeda do Brasil era o cruzeiro, os famosos cruzeiros, que inclusive eu tenho até alguns representantes da espécie aqui, deixa eu buscar. Olha aí, alguns representantes da espécie original. Por exemplo, tem aqui ó, 20 cruzeiros de 83, olha aqui a data ó. Aí tem 3 moedas de 50, as 3 são de 84, olha aqui ó. Mesmo ano desse episódio foi dublado, ó. Ou seja, o Chaves queria 1 milhão de cruzeiros, então tinha que ser várias dessas, olha. Mas enfim, o que importa é que vão continuar. Aí, o segundo lote foi feito em 88 e a moeda já era outra, que era os cruzados. Sim, o cruzado entrou em vinculação no Brasil a partir de 1986 e ficou até 1989 mesmo, quando a moeda mudou de novo. Quer dizer, mudou mais ou menos, né? Porque só mudou de nome mesmo. Quer dizer, nem de nome mudou a moeda mesmo, mas o nome permaneceu o mesmo. Que antes era o cruzado e agora era o cruzado novo. Ou seja, o cruzado e o cruzado novo, olha aí. E o cruzado novo ficou de 1989 até 1990, quando o terceiro lote de dublagem de Chaves foi feito.
E o quarto e último lote de dublagem maga do Chaves foi feito em 1992. E adivinha, a moeda já era outra. Voltou a ser o Cruzeiro nessa época. E a última edição do Cruzeiro no Brasil ficou de 1990 até 1994. Quando finalmente, nesse ano de 94, apareceu pela primeira vez o real, a atual moeda do real, né? Ou seja, na verdade a dublagem de Chaves nem pegou a época dos reais ainda, né? Mas enfim, como já é de se imaginar, vou ficar com o calo do senhor Barriga mesmo. Eu perdi completamente no meio do vídeo, comecei a falar de dinheiro aqui do nada. Mas enfim, vamos continuar. Ah, logo agora que eu queria ver o meu time jogar. Vou fazer o quê? Se esse é o título do episódio, né? Contra o professor apaixonado. Esse aqui é o remake daquele episódio que o Chaves e o Kiko acham que o professor Girafales, mas o seu Madruga tá sacolão. Remake do episódio de 74, né? Mas tem uma coisa que chama mais atenção nesse episódio, que a música que é tocada no final dele, né? Música Los Cursis, conhecida no Brasil como Os Cafonas. Olha lá, somos cafonas sim, isso é conosco, eu não quero com ninguém mais. Caiu. Esse aqui é o remake do Perdido Mundialmente de 74, onde o Chaves, o Kiko e o Chaves, o seu Madruga e a Chiquinha querem assistir futebol na casa dele, jogo da Copa do Mundo. Quer dizer, não era Copa do Mundo, né? Da Alemanha contra a Alemanha, da Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental. Já que é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, em que o bigodinho frouxo lá declarou a guerra e acabou morrendo no final, né? Lá em 45, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ou Alemanha Occipital, segundo a Chiquinha, né? E aí elas continuaram sendo divididas em duas até 1990, se eu não me engano, né? Não sei, mas a partir daí, depois da queda do Muro de Berlim, eu acho, né? A Alemanha voltou a ser uma só. Rapaz, tô dando uma aula de história nesse vídeo, hein? Eu já falei sobre a moeda do Brasil, agora eu falei sobre a queda do Muro de Berlim aqui, ó. Ih, rapaz! MM Produções, também a cultura. Enfim, tem outra coisa que chama bastante atenção nesse episódio, e sim, outra aula de história aqui. É que eles falam sobre a Copa do Mundo, né? Só que em 1977, que é o ano desse episódio, não teve nenhuma Copa do Mundo. Até esse momento, a última Copa do Mundo havia sido em 74. E lembra que eu falei que esse episódio é o remake do Perdido Mundialmente de 74? Então, a Copa do Mundo de 1974 foi realizada na Alemanha Occipital. E é exatamente por isso que a Alemanha especificamente é citada nesse episódio como o país sediador do jogo de futebol. Mas ó, eu vou ficar com esse aqui do jogo de futebol mesmo, porque é mais clássico, né? Tem a porcaria de segunda mão do seu Madruga que não tá funcionando. Aí no final todo mundo levando choque. Aqui a porcaria de segunda mão do seu Madruga. Rebentou a bichinha. E na verdade o negócio era que tava faltando energia na vila, não era a porcaria de segunda mão que não tava funcionando, né? A saga dos refrescos do Chaves contra bilhetes trocados. Bom, esse aqui é um remake dos dois episódios perdidos mundialmente de 73 e 75. Rapaz, pra terem dois episódios da mesma versão perdidos mundialmente é porque alguma coisa errada tinha, hein? Isso já aconteceu muitas vezes com o Chapolin. Por exemplo, nos episódios em que o Chapolin se encontra com o bigodinho frouxo, que eu falei agora, né? Também tem a primeira parte da saga do Chimpandolfo, que tanto a versão de 74 quanto a de 76, a primeira parte dessa saga são perdidas mundialmente. Até porque, né, é um episódio que se passa na Rússia, ali no auge da Guerra Fria, e provavelmente havia alguma piada ali que, né,
O pessoal da União Soviética não gostou muito, né? Porque só pra constar, Chaves é tão antigo que né, na época era a União Soviética ainda, não era a Rússia ainda não. Mas enfim, a versão de 77 é a única que a gente conhece, né? Que é aquele em que o professor Girafales escreve uma cartinha de amor para a Dona Florinda, mas acaba sendo trocada com a lista de compras do Seu Madruga. Aí, né, fazer o que, né? Dá um berebedeira, né? Já essa saga de 3 partes, remake de 74, famoso episódio de Os Chaves montam um Bebércio, vendendo refrescos pelas ruas da vizinhança. Olha, La Tienda del Chavo. E esse episódio tem elementos que se destacam mais da temporada de 74, como por exemplo o Kiko também decide montar a barraca. Mas aí no final ele mesmo próprio decide destruir para, né, receber dinheiro do seu barriga. Enfim, eu vou ficar com o episódio dos refrescos, porque né? Eu estou morrendo de saudades da minha amiga, mas não muito, contra A Bruxa Está Solta. Bom, esse aqui é o remake do Perdido Mundialmente de 73 e do episódio comum de 75. Lembra daquele do primo do Seu Madruga? Então, nesse aqui não é o primo do Seu Madruga que participa do episódio, é o próprio Seu Madruga mesmo. A terceira versão do episódio de o Kiko fica preso dentro da caixa e acontecem várias confusões. Já esse aqui é o remake de 75, do episódio de A Chiquinha Volta pro Seriado. Só que aqui ele não tem muito sentido não, né? Porque a Chiquinha não tinha saído, ela voltou da onde se ela não tinha saído? A versão de 75 até que faz muito sentido. Já que nela tinha ficado mais de um ano fora do seriado, ela tinha que voltar de algum jeito, né? Já essa aqui ela não tá voltando de lugar nenhum, né? Ela estava aparecendo normalmente nos episódios, ela não tinha saído, como é que ela ia voltar se ela não tinha saído? Eu vou ficar com A Bruxa Está Solta mesmo, que é o da caixa do Kiko, olha aí. A caricatura do professor Girafales contra o Disco Voador. Bom, ambos os episódios são remakes de 74. Mas esse aqui do Disco Voador é mais conhecido do que sua versão original. Enquanto esse só veio para as terras tupiniquins em 2018. Ele é um remake daquele Isto Merece um Prêmio, que quase foi eleito como o melhor da temporada, mas ele perdeu para os campeões de ioiô. E por isso eu classifico ele como melhor do que o Disco Voador. Apesar do Disco Voador ser bem mais clássico, né? Que já chegou o Disco Voador! Quer saber? Eu vou ficar com o Disco Voador mesmo. Então eu elimino a caricatura do professor Girafales lá. Abre a torneira! Contra Panquecas pra dentro, barriga pra fora. Esse aqui é aquele episódio onde a Dona Clotilde prepara panquecas para o Seu Madruga, mas aí acaba queimando, né? Aí fica cheirando queimado na casa da bruxa do 71. E quando cheira queimado na casa da bruxa do 71, só pode significar uma coisa. É você, Satanás. Mas ela refaz as suas panquecas. E no final, Chaves e a Chiquinha acabam comendo tudo e ficam da grossura de Alaô. Já abre a torneira, dividida em 2 partes. É o clássico episódio onde o Chaves e a Chiquinha estão brincando de fazer bolinhos de lama no pátio, mas acabam sujando a vila toda. Aí eles pedem pro Seu Barriga fazer uma reforma, mas no final da segunda parte, os próprios moradores pintam a vila toda, né? E até que fica bonitinho. Ficou bonitinho depois daqui. Mas eu vou ficar com Abre a Torneira! Não dá pra falar o título desse episódio sem ser gritando, né? Não tem como. Abre a torneira! A saga do despejo do Seu Madruga contra Como Treinar um Novo Campeão. Bom, ambos os episódios são remakes de 74. Isso aqui é aquele que o Seu Madruga ensina o Chaves a lutar boxe. Ok, normalzinho, né? Já esse aqui é um verdadeiro clássico, né? Esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Principalmente pelas cenas em flashbacks ocorridas durante as 2 partes do episódio. Primeiro nós temos o nascimento da Chiquinha, onde nessa cena descobrimos várias coisas, como por exemplo,
que a mãe da Chiquinha morreu logo depois dela nascer. Então por isso o Seu Madruga teve que criá-la sozinho, né? Quer dizer, sozinho não, porque na época outra pessoa morava com ele. Nada mais, nada menos que Doña Nieves Frias de Limón Aguado. Quer dizer, o nome... Na verdade o nome dela é... Como é que é mesmo? Doña Nieves Frias Viúda de Limón Aguado. Esqueci do viúda. Ou seja, a Dona Neves, a biscavó da Chiquinha. Nesse episódio nós temos a primeira aparição da Dona Neves. Mesmo que seja apenas uma aparição pontual, né? Ela só foi aparecer frequentemente lá para 79. Aí depois temos a história do Dom Frederico, o pai do Kiko, olha aí. Que inclusive é idêntico a ele. Eu não sei de onde acharam um ator tão parecido para interpretar os dois. Rapaz, o ator que acharam para interpretar o pai do Kiko é idêntico ao Kiko, gente. Só pode ser irmão, gente. Não tem como, né? Enfim, é aí que descobrimos como o Frederico morreu de fato, né? Já que ele já foi citado em alguns momentos antes, mas foi aqui que descobrimos, né, que ele foi em uma viagem em alto mar e acabou sendo devorado por uma baleia. E por fim, a última cena do episódio, quer dizer, a última cena em flashback, né, porque o episódio não acaba aí, é a cena em que o Chaves chega na vila. Sim, nós temos lá o Seu Madruga tirando a foto da Chiquinha, onde a Chiquinha estava completando seus 4 anos de idade, quando aí do nada chega um menininho de rua, que também tinha a mesma idade da Chiquinha, com a maletinha velha nas costas, apenas em busca de um sanduíche de presunto. Aí o Seu Madruga faz o quê? Ele pensa em dar um sanduíche de presunto pro Chaves. Mas só pensa, porque tem um inconveniente. De onde ele vai tirar um sanduíche de presunto? O que também leva a gente a entender que na época em que o Chaves chegou na vila, a Dona Neves ainda morava com o Seu Madruga. Até porque se a gente for pegar uma cena do episódio Nasce uma Bisavó de 79, faz todo sentido. Olha, o Chimal entrou nesse cortiço por essa porta e eu te dei um sanduíche de presunto. Por isso você se lembra, não é? Não. Agora faz todo sentido, não é? Um finíssimo tecido made in Taubaté contra uma aula de canto. E pela primeira vez em toda essa série não ficou nenhum episódio sobrando para entrar para a segunda rodada de WO. Êêêê! Mas enfim, esse aqui é aquele episódio onde o Seu Madruga tem uma Cassimira de Taubaté e ele quer vender para o Seu Barriga, para que ele perdoe os meses de aluguel, né? Mas fazer o que, né? O Chaves, o Kiko e a Chiquinha fazem um piquenique em cima da Casimira, acaba sujando tudo. E fazer o que, né? Já uma aula de canto, o último episódio da temporada, é o clássico episódio, né? Um episódio musical, onde 2 músicas bem clássicas foram apresentadas. Joven aún e Que Bonita Vecindad, ou seja, jovem ainda e que bonita a sua roupa. Aliás, tem um negócio curioso aí, que você já prestou atenção? Por que no original a música é Que Bonita Vecindad, que traduzindo literalmente fica Que Bonita Vizinhança, mas aí por algum motivo a dublagem traduziu como Que Bonita Sua Roupa? Bom, não, Que Bonita Sua Roupa faz até um pouquinho de sentido, né? Porque a gente sabe que eles estão falando da roupa remendada do Chaves, né? Mas como é que de Que Bonita Vizinhança chegou em Que Bonita Sua Roupa? Vamos explicar aqui mais uma aula de história. Mesmo que seja história de entretenimento familiar, mas ainda é história. Bom, em 1989, quando o Chaves já estava no auge, né, do Brasil, né, eles decidiram lançar um disco de vinil, um LP do Chaves. Aliás, nos anos 80 ainda existia disco de vinil. Rapaz, achei que o negócio tinha acabado lá no começo dos anos 70. Mas enfim, é o disco de vinil do Chaves, onde músicas clássicas desse que a gente conhece de Chaves
foram feitas, são músicas desse disco. Como, por exemplo, a abertura. Lá vem o Chaves, 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 estamos atentos olhando pra TV, que também é a abertura desse disco, né? E também músicas temas de alguns personagens, como do Kiko, por exemplo, aquela Kiko, Kiko, rá, rá, rá. Aí da Chiquinha, ó, Chiquinha, Chiquinha, pois é. Aí do Seu Madruga, aquela Seu Madruga se perturba, cima do chapéu, e também tem algumas músicas que são adaptações de músicas originais de tanto de Chaves quanto de Chapolin, que ainda não tinham sido dubladas, né? Como algumas que a gente conhece muito bem, né? Como Os Palhaços, O País da Fantasia, Isso, aquela isso. E também outras que a gente desconhece mais, né? Que só foram tocadas lá em episódios do programa X-Período dos anos 80, como por exemplo Bailando, que no original é cantada pelo Dr. Chapatinho, mas no LP do Chaves quem canta ela é o Professor Girafales e a Dona Florinda, e foi traduzida como Dançando, que é aquela dançando, quero viver dançando, a orquestra vai tocando e eu vou pedindo bis. E também temos El Ruído, que em português é o clássico Barulhos da Cidade, que é aquele lá. Hoje em dia não se pode mais andar por uma rua sem se escutar muitos ruídos que eu posso assegurar. Esqueci o resto. E entre elas também temos uma versão dublada de Que Bonita Vecindad. E assim, a música original do episódio, ela fala sobre todos os moradores da vila, né? Onde o Chaves aponta para os moradores e fala características de cada um dos personagens, né? Do Kiko, da Chiquinha, do Professor Girafales, da Dona Florinda, do Seu Madruga e assim substantivamente. Mas a versão do LP fala unicamente sobre o Chaves. Ou seja, não faria sentido nenhum eles colocarem Que Bonita Vizinhança, sendo que o único personagem citado na música era o Chaves. Onde a música foi traduzida como Legalzinha sua roupa, que roupinha muito louca, nela é tudo remendado. E assim, não era Que Bonita Sua Roupa, era Legalzinha Sua Roupa, olha aí. Falando sobre a roupa remendada do Chaves. Mas, porém, entretanto, todavia, em 1990, um ano depois do lançamento do LP do Chaves, o episódio Uma Aula de Canto deu as caras pela primeira vez no Brasil. Eles precisavam tanto dublar o episódio quanto dublar as músicas do episódio. Mas no clipe original, o Chaves ele fala ali de todos os moradores da vila, né? Então não faz sentido nenhum colocar o áudio original do LP que fala só sobre o Chaves, né? Aí eles mudaram a letra, né? Falando sobre cada personagem, mas a parte do Que Bonita Sua Roupa permaneceu. Só que mudou de Legalzinha Sua Roupa, né? Então tá aí a história do Que Bonita Sua Roupa e Que Bonita Vizinhança. Essa confusão aí foi resolvida. Caso encerrado. E agora vamos para a segunda rodada. Tô pegando raiva desse chapéu já, hein? O porquinho contra Quem semeia moeda colhe tempestade. Esse aqui avança para a terceira rodada. A câmera do Seu Madruga contra Amarelinhas e Balões. Eu vou ficar com a câmera do Seu Madruga aqui, ó. O Cavaleiro das Mil Encrencas contra Chaves em Acapulco, né? A resposta é óbvia, né, rapaz? É o Cavaleiro das Mil Encrencas. Mentira! É o da Acapulco mesmo. Os Espíritos Zombeteiros contra o Calo do Senhor Barriga. Aqui eu vou ficar com o Calo do Senhor Barriga. Logo agora que eu queria ver o meu time jogar contra o Vendedor de Refrescos. De novo eu vou ficar com o Vendedor de Refresco aqui. A Bruxa Está Solta contra o Disco Voador. Vou ficar com o Disco Voador. Abre a torneira
Não, assim não tem graça. Tem que ser abre a torneira contra o despejo do Seu Madruga. Vai ser o despejo do Seu Madruga, né? Então, fecha a torneira! E uma aula de canto vai avançar para a terceira rodada sem ter lutado com ninguém, né? Safado. Vamos então para Vamos então para a terceira rodada. Quem semeia a moeda colhe tempestade contra a câmera do Seu Madruga. Eu vou ficar com a câmera do Seu Madruga aqui. Chaves em Acapulco contra o calo do Senhor Barriga. Acapulco. Os refrescos do Chaves contra o disco voador. Vou ficar com os refrescos do Chaves. E o despejo do Seu Madruga contra uma aula de canto. Vou ficar com uma aula de canto, vai. Agora vamos para a quarta rodada, para a semifinal. Vamos lá. A câmera do Seu Madruga contra Chaves em Acapulco. Vou ficar com Chaves em Acapulco. Eu preciso de um super bonde para esse meu chapéu. Os refrescos do Chaves contra uma aula de canto. Vou ficar com uma aula de canto de novo. E agora a grande final. Qual será o melhor episódio de Chaves aqui na temporada de 1977? Até agora já descobrimos que o melhor episódio de Chaves da temporada de 1973 é a Festa da Amizade. Também descobrimos que o melhor episódio de Chaves da temporada de 1974 é Os Campeões de Ioiô. Também descobrimos que o melhor episódio da temporada de 1975 é o Seu Madruga Professor. E também descobrimos que o melhor episódio de Chaves da temporada de 1976 é a Festa da Boa Vizinhança. Qual será o melhor episódio de 1977 de Chaves da quinta temporada de Chaves? Qual será o melhor episódio de Vamos descobrir agora nos comentários e gol de Pelé! Para você descobrir, faz o CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e vamos descobrir. Chaves em Acapulco contra uma aula de canto. É o Chaves em Acapulco. Eu botei essa tensão toda só pra final ser rapidinha desse jeito. Mas tudo bem, né? Então nós descobrimos que o melhor episódio de Chaves da quinta temporada de 1977 é Saga de Acapulco. E qual será o melhor episódio de Chaves da temporada de 1978? A sexta temporada de Chaves de 1978. Qual será o melhor episódio desse ano e dessa temporada? Para você descobrir, se inscreva no canal, faz o CCC, curta, comente, compartilhe. Foi na trave, juiz! Pênalti! Tchau. Meu chapéu tá lá nos cafundel de Judas.